dia para você que está acompanhando o programa Fala Cidadão, aqui na Rádio Costa do Sol. Eu sou o Pablo, da assessoria de imprensa do Sindicato de Servidores Municipais de Araruama. E começa agora o quadro A Voz do Servidor. Nessa edição de hoje nós estamos retornando com um amigo nosso, um grande colaborador, o Dr. Cid Maggioli, que retorna aqui nesse espaço em que o sindicato marca a sua presença aqui na Rádio Costa do Sol. Bom dia, doutor Cid, tudo bem? É um prazer tê-lo retornando com a gente aqui, trazendo para o servidor municipal vários assuntos relacionados à saúde que são muito úteis para o servidor ficar atento. Bom dia, meu amigo Pablo, não só um grande amigo, mas um grande jornalista. Bom dia a todos os amigos ouvintes da Voz do Servidor, nesse programa Fala Cidadão, os nossos queridos amigos ouvintes da 560 Rádio Costa do Sol. Doutor Cid, às vezes você pode trabalhar com alguém que você percebe que está com um comportamento um pouco diferente do normal. Essa pessoa ela pode esquecer também facilmente de nomes, da aparência de pessoas que ela convive, principalmente se essa pessoa já entrou na terceira idade. Essa mesma pessoa ela pode estar doente, alguém com esse comportamento pode estar sofrendo de uma síndrome, doutor Cid, é isso mesmo? Com certeza, Pablo. É um tema que nós estamos trazendo agora que é inerente a todos nós, porque nós sabemos que à medida em que o tempo passa, começam a surgir determinadas patologias. E isso estatisticamente é comprovado, que os nossos idosos estão vivendo muito mais do que viviam anteriormente. Então é uma coisa natural. Então a população de pessoas idosas está aumentando muito. Porque é melhor qualidade de vida, é melhor condições de saúde, com as medicações mais eficientes, cada dia a medicina avança um pouquinho mais. E uma das coisas que a gente enfrenta no nosso dia a dia é isso que você falou, esse problema dessas síndromes que acontecem na parte neurológica. Ou seja, são as doenças senis, é a demência senil, também muito conhecido como doença de Alzheimer. Então essa doença está diretamente relacionada com o envelhecimento do nosso corpo, da nossa mente, com aquelas alterações que a gente tem com o passar do tempo, quando a gente passa a ter uma determinada idade, que a gente está mais propenso a ter doenças que até então a gente até a meia idade não teria, seria mais ou menos isso? Perfeito, Pablo, perfeito. A própria denominação, o conceito, né, doença senil ou doença de Alzheimer é uma síndrome. O que significa síndrome? Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas que leva ao médico fazer um diagnóstico. Não, é uma demência senil, é um Alzheimer. Porém é o seguinte, existem alguns sintomas iniciais, e é por isso que nós estamos trazendo aos nossos queridos ouvintes, que você já, a família, aquela pessoa que vive diariamente com a pessoa já senil, já pode suspeitar, não fazer um diagnóstico, não selar um diagnóstico, mas pode suspeitar de estar havendo já uma demência senil, ou seja, uma doença de Alzheimer. E que características são essas, doutor Cid? Que sintomas são esses? Um dos sintomas, né, sine qua non, quer dizer, que é sine qua non, que é básico, é a perda da memória. Porém, a gente tem que pegar um parêntese bem grande e dizer, não é qualquer perda da memória. A perda da memória, quer dizer, a dificuldade de lembrar das coisas, acontece isso no curso natural da vida. Quer ver uma das coisas interessantes? Você está dentro de casa, será que eu fechei a porta? As donas de casa, nossas queridas donas de casa ouvintes, será que eu apaguei o fogo? Agora ninguém esquece de comer. Agora ninguém esquece do nome do filho. Então, olha como existe uma diferença muito grande da memória. Agora, como que a gente pode perceber que a pessoa está tendo uma falha na memória, que às vezes é até comum, até de uma criança, de um adolescente, e a pessoa que já está na terceira idade ou idosa está tendo um esquecimento que seria considerado fora do normal? Como eu falei para você, meu amigo, a doença de Alzheimer, a doença senil, ela é uma síndrome, então não vem somente com um dos sintomas. Quando a pessoa esquece as coisas recentes, mas lembra-se do passado,
Isso daí é uma perda de memória do curso natural das coisas, ou a pessoa está muito estressada, cheia de atividades para poder fazer, ou até a própria idade mesmo, né? Isso daí são sintomas normais. Porém, quando a pessoa começa a esquecer coisas básicas, como eu falei, vamos voltar, o nome de um filho, ou começa a ter dificuldade de saber aonde está, ou seja, perda do tempo e do espaço, isso começa a ser uma coisa patológica, ou seja, começa a ser doentio. Inclusive, é uma das coisas importantes para a gente poder falar, não só a memória, mas o paciente senil, ou seja, o paciente idoso que começa a ter essa doença senil, essa demência senil, também chamado mais uma vez de Alzheimer, né? Ele tem uma dificuldade de coordenação motora também. Então, além da falta de memória, tem outras associações que acabam indicando que essa pessoa está com a síndrome, o mal de Alzheimer. Perfeito, Paulo. Uma das coisas que a gente observa também é essa dificuldade de coordenação motora. Uma coisa também importantíssima também a gente observar é a alteração do humor. A pessoa ora está de bem com a vida e ora está deprimida. Essa tendência, né, à depressão. Né? Uma das coisas interessantíssimas também, eu já falei isso, mas vou voltar a falar, perda da noção do tempo e espaço. Como seria isso, doutor Cid? A pessoa está num cômodo da casa e aquele cômodo da casa torna-se para ela estranho. Por isso que, inclusive, a gente orienta os familiares, quando o paciente começa com uma doença de Alzheimer, uma demência senil, não trocar as mobílias de lugar, não pintar a parede de outra cor, ou seja, tentar colocar aquele ambiente familiar que seja, como o nome está dizendo, muito familiar, para poder ajudar a orientar esse paciente. Porque qualquer mudança do ambiente, então, da pessoa que já está com a síndrome pode, então, agravar o quadro dela. Perfeito, com certeza. Com certeza. Isso daí pode influenciar muito, ser muito prejudicial ao paciente. Quando você começa a mudar muito as mobílias, mudar o ambiente onde que ela já está familiarizada. Né? Inclusive a iluminação é importantíssimo. Mas por quê? A questão da iluminação? Justamente, tem uma síndrome, né? É interessante. Ela é chamada síndrome do pôr do sol. Olha só que nome. Um sinais. É síndrome do pôr do sol. O que é isso? O paciente idoso, portador desse Alzheimer, quando ele começa a chegar à noite, começa a vir uma mudança no comportamento emocional dele. Então tem uma alteração do comportamento que ele teria durante o dia para o comportamento que ele passaria a ter durante a noite? Perfeito. Como funciona isso? Pode acontecer uma agitação, ficar mais agitado, pode piorar essa confusão mental, né? E tornar-se até agressivo com o seu cuidador, aquela pessoa que presta maiores cuidados. Acontece isso, é o pôr do sol, né? Isso aí parece até um nome poético, mas não é muito poético para quem cuida. Inclusive, Alzheimer é uma doença não só do paciente, mas também da família toda, porque uma das coisas mais importantes que um paciente portador de demência senil, de Alzheimer, tem que ter é o amor familiar. E nunca colocar perto desse paciente que é um peso na vida da gente, que é uma pessoa que, poxa, está dando muito trabalho. Não esqueçamos nunca quanto amor aquela pessoa que está naquele momento, naquela situação, deu pra gente. No caso familiar, não poderia esquecer realmente que aquela pessoa está num estado que é fora do normal dela, né? E a gente sabe, e o senhor tocou num assunto bastante interessante, porque o mal de Alzheimer, às vezes, por exemplo, para um filho ver uma mãe ou um pai não reconhecendo mais ele, realmente deve ser complicado. Sim, agora imagina a pessoa que a gente não sabe dizer o quanto a pessoa está entendendo ou não, raciocinando assim, escutar de um filho ou de um neto: poxa, papai está um peso na minha vida, papai ou minha mãe está me provocando um sofrimento muito grande, eu estou deixando de fazer as coisas. Imagina quantas noites de sono esse idoso que hoje está precisando de um atendimento
deu para o seu filho, para o seu neto. Principalmente se não reconhece mais a família, né? Deve haver um conflito muito grande nessa pessoa que realmente está doente. Com certeza. O paciente com demência senil, mais do que nunca, precisa ter alguém cuidando que seja mais paciente do que ele. Porque ele é um paciente que precisa de amor e de paciência. E, doutor Cid, como que o familiar ou a pessoa que convive com uma pessoa com essas características pode ajudá-la para identificar se realmente ela está com Alzheimer, se ela passou a ter essa síndrome, como é que funciona a identificação dessa doença? Todo diagnóstico tem que ser feito por um profissional competente que tem experiência em determinados tipos de patologia. Então, eu oriento a todos os nossos amigos, nossos ouvintes, essa gama imensa de ouvintes da 560, esses nossos amigos fiéis que estão sempre com a gente. Qualquer sintoma desse, procure o médico. Converse com o médico, não chegue ao consultório, ao ambulatório com um diagnóstico. Olha, meu pai ou minha avó, vovô, vovó está com Alzheimer, com demência senil. Não. Chegue no consultório dizendo, olha, os sintomas do meu pai ou do meu avô é esse. Com certeza o médico fará um exame clínico, pedirá alguns exames laboratoriais e fechará esse diagnóstico ou com uma tomografia computadorizada cerebral, para poder ver se já tem alterações, nós chamamos atrofia cortical ou de um aumento dos sulcos, né? Mas isso aí, de fato, esse diagnóstico de imagem, ele é complementar a um bom exame clínico, inclusive vendo a parte neurológica. Doutor Cid, pelo que o senhor está apresentando, o Alzheimer é uma doença complexa, porque se ficasse só na questão do esquecimento, a identificação seria mais fácil, mas também compromete a parte motora dessa pessoa e várias outras funções também do corpo dela. Há a possibilidade do mal de Alzheimer ser confundido com outra patologia, com outra doença neurológica? Com certeza, Pablo. Daí a importância de se consultar com o clínico e com o neurologista, né? Por que a gente fala do clínico? Porque o clínico, infelizmente, é uma especialidade médica, vamos dizer assim, muitas das vezes é rejeitada. Assim, o cara é clínico, como se o clínico não fosse uma especialidade médica. Não, o clínico geral, ele tem um papel fundamental dentro da medicina, porque ele é que vai, vamos dizer assim, fazer um diagnóstico, mesmo que seja sindrômico, e encaminhar para um especialista. E na grande maioria das vezes, 90% ou mais, o clínico está apto a tratar patologias bem diversas. Daí o nome clínico geral. Né? É porque hoje o acadêmico de medicina, ele quando entra na faculdade, ele já acha assim, eu vou fazer cirurgia ortopédica de mão, eu vou fazer neurologia pediátrica, já tem aquelas outras especializações. E esquece do básico, o relacionamento do médico-paciente. Então, com certeza, um clínico está capacitado a pelo menos suspeitar com mais parâmetros de uma doença neurológica e fazer esse diagnóstico clínico se é ou não uma demência senil, um Alzheimer ou se é uma arteriosclerose, um comprometimento muito banal no nosso dia a dia, uma síndrome de arteriosclerose. Doutor Cid, queria agradecer pela sua colaboração, estar junto com o sindicato mais uma vez, trazendo esses esclarecimentos que são importantíssimos, principalmente num tema tão interessante como esse, que é o mal de Alzheimer, aqui no quadro A Voz do Servidor, na Rádio Costa do Sol. Um grande abraço para você, Pablo, que você é meu amigo mesmo, né? Um grande abraço para o programa Fala Cidadão e esse quadro A Voz do Servidor. Um grande abraço também aos nossos queridos ouvintes, nossos amigos também, da 560 Rádio Costa do Sol, e que Deus abençoe a todos vocês. Dr. Cid Majoli vai voltar em outras edições trazendo esclarecimentos relacionados à sua saúde, servidor municipal, à sua saúde, ouvinte da Rádio Costa do Sol. Tem alguma dúvida relacionada à saúde? Pode escrever para o e-mail do sindicato comunicação.ssma@gmail.com comunicação.ssma@gmail.com. Pode trazer a sua dúvida através também do Facebook do sindicato. Você pode botar lá a sua mensagem e o Dr. Cid, com o maior prazer, vai te atender aqui, vai trazer o esclarecimento para a sua dúvida. Dr. Cid volta em outras edições. O quadro A Voz do Servidor vai ficando por aqui. Agradeço a você pela sua audiência até esse momento. A gente volta a se encontrar aqui na Rádio Costa do Sol, dentro do programa Fala Cidadão, na próxima segunda-feira. Eu desejo que até lá a sua semana seja excelente. Deixa aqui um abraço do Pablo e até a próxima.